E hoje nós encerraremos com o capítulo 16, uma pregação em todo o capítulo 16 de 1 Coríntios. Eu peço a você que abra a palavra do Senhor neste texto glorioso, nessa epístola do apóstolo Paulo. Para aprendermos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, instrumento do Senhor, boca profética e pena profética, registrou assim para nós nessa noite. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande e oportuna uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nos conduzir nessa jornada, por nos trazer até este momento, esta nota de encerramento de uma carta tão importante, mas que de maneira alguma encerra o nosso compromisso contigo. Pelo contrário, ela nos ensina a viver comprometidamente com o Senhor. Ensina-nos por meio do Espírito o compromisso de que tanto necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu antes? Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Já ouviu essa frase antes? Já ouviu? Sim? Muita gente já ouviu essa frase antes. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quando você está ensinando o pessoal sobre evangelização, e eles não sabem muito como fazer, às vezes ensina-se a que fale isso. Fale, olha, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Às vezes essa frase não parece fazer muito sentido para aquele que está ouvindo, e eu particularmente não a uso muito, porque eu não sei exatamente qual é o plano que Deus tem para cada pessoa. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus é um Deus de planos. Nosso Deus é um Deus que planeja. E muita gente não consegue conceber um ser pessoal, não um Deus abstrato, não uma força do universo, mas um ser pessoal que planeja. Uma certa estudante de medicina tinha dificuldade de aceitar que o mundo inteiro, e até mesmo o nascimento de Cristo, faziam parte de um suposto grande plano. E um dia, essa estudante disse que ela estava trabalhando em um braço e uma mão. Ela estava estudando os arranjos mecânicos perfeitos dos músculos
e dos tendões. E quando ela começou a analisar aquelas chamadas bainhas dos músculos, de alguns músculos, e a forma como elas são divididas para deixar passar certos tendões, certos músculos, para que uma mão pudesse ser ao mesmo tempo delicada, pequena e poderosa. Foi naquele momento, sozinha no laboratório, que essa crença esmagadora veio. Ela pensou, uma coisa assim não é apenas o acaso, mas é parte de um plano tão grande que só Deus poderia ter concebido. E então, tudo aquilo que ela ouviu ao longo da vida, da parte dos seus pais, na igreja, começou a fazer sentido para ela. Uma religião que antes era só uma questão de forma, passou a ser uma questão de convicção. E meus irmãos, isso só é possível para nós conhecermos a Deus por meio da natureza e da sua palavra, porque Deus planejou essas coisas, e Deus executou essas coisas, e eu e você estamos aqui hoje, porque os objetivos de Deus para nós estão se cumprindo. Mas isso não é suficiente no nosso relacionamento com Ele. Assim como Deus planeja, executa e objetiva, eu e você também precisamos ser assim. Um povo que tem objetivos claros. Tem muita gente que não tem objetivos na vida, e são como aqueles navios sem mapa e sem bússola. Gente que se desloca sem rumo de um dia para o outro, na esperança de chegar em algum porto nebuloso, que seja a resposta da sua busca. Meus irmãos, vidas sem metas claras são vidas desinteressantes, vidas sem desafios, vidas sem propósitos. Em Deus, nossos objetivos não são teóricos, nossos objetivos se tornam planos de ação para fazer a vontade de Deus nesse mundo. Ele não nos deixa ao léu, Ele nos dá mapas claros, particularmente o mapa da sua palavra, para que possamos realizar os seus planos neste mundo. Como eu ouvi de um pastor, objetivos em Cristo não são dúvidas fantasiosas, são verdadeiras declarações de fé, concretas e cheias de significado. Meus irmãos, nesse último capítulo da primeira epístola de Coríntios, Paulo ainda tem algumas questões finais para resolver, mas questões que mostram que as suas doutrinas são traduzidas em planos de ação prático em relação a esta igreja, em relação ao reino, e que as próprias palavras finais dessa epístola revelam que a epístola foi plano de Deus, e que nós somos o planejamento de Deus, e as cartas que Deus está escrevendo para realizar sua obra maravilhosa nesse mundo. Esse texto mostra 5 componentes desse plano maravilhoso. Um planejamento de natureza financeira, um auxílio financeiro. Um planejamento de natureza missionária, uma viagem missionária ou viagens missionárias. Um plano de cuidado com obreiros. Um plano de relacionamentos cheios de amor. E um plano de um compromisso final com Cristo. É isso que nós veremos aqui. Primeira coisa que a gente vê é que existe um plano financeiro em ação. Paulo acaba de terminar uma sessão surreal da carta, o capítulo 15, no qual nós falamos de coisas que vão além deste mundo, de corpos glorificados, de uma morte que é tragada pela vitória de Cristo Jesus, de um cântico do Cordeiro que é melhor do que o hino do Ayrton Senna. Nós terminamos com uma nota de esperança, e para muitos, a carta de Coríntios poderia terminar ali, que já estava bom demais. Mas o reino de Deus cuida dos detalhes, das pendências, das coisas que ainda precisam ser resolvidas. E uma das coisas que Paulo tinha com relação a essa igreja era uma coleta financeira. Era um dos objetivos, uma das questões para as quais os coríntios haviam escrito para Paulo. E ele atribuía grande importância a esse dinheiro que era coletado para os cristãos necessitados de Jerusalém. Paulo não tinha aqui uma motivação meramente filantrópica, mas era um gesto único de solidariedade, porque as igrejas que estavam coletando dinheiro eram igrejas gentílicas, igrejas gregas. Normalmente os judeus da dispersão, eram eles que enviavam presentes a outros judeus em Jerusalém. Mas o fato aqui, meus irmãos, dessas igrejas que eram de irmãos originalmente pagãos, terem recolhido dinheiro para os cristãos judeus, mostrava algo único sobre o Evangelho. De que tanto gregos, gentios, quanto judeus, são todos povo de Deus. E aqueles que hoje tanto receberam, podem também contribuir. Eu estava conversando com
um pastor amigo meu, professor de missões, e ele falando sobre a situação da Europa hoje em dia. O continente no qual nós vimos o berço da reforma protestante, um avivamento de dimensões e proporções grandiosas, e hoje se encontra no pós-cristianismo. Está na hora daqueles gentios que foram alcançados pela reforma protestante devolverem o benefício, enviarem missionários de volta. É isso que está acontecendo. A China hoje é a maior exportadora de missionários, e ela devolve missionários, e ela manda de volta para a Europa, com o intuito de plantação de igrejas em lugares extremamente áridos e complicados. Neste caso aqui, meus irmãos, essa retribuição, essa ajuda, esse cuidado, se dá de forma financeira, uma coleta de dízimos e uma coleta de ofertas. Uma doação que deveria ser feita no primeiro dia da semana, como Paulo fala nos versículos 1 e 2, uma quantia proporcional à renda. O fato de ser no primeiro dia da semana é um detalhe importante aqui. Era a alusão ao culto, ao dia do Senhor, que agora acontecia no domingo, e não mais no sábado cerimonial. Esse é o versículo, 1 Coríntios 16, versículo 1, é o versículo que nos diz que houve uma mudança institucional do sábado cerimonial para o domingo. Por quê? Porque era dia da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo, dos corpos glorificados, aquele que é vencedor sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia, que por acaso era o primeiro dia da semana. Esse passou a ser o dia da celebração. E nesse momento de culto, eles não apenas cantavam, eles não apenas pregavam, não apenas liam a palavra, mas também recolhiam ofertas. E é por isso que nós entendemos que o recolhimento de dízimos e ofertas é um ato solene de culto. Porque a palavra de Deus contempla dessa forma. Cada um deveria dar conforme a sua prosperidade. O versículo 2 nos mostra isso. Perceba também que não tem aqui uma regra dos 10%. Lembra da pergunta, pastor, quanto eu tenho que dar de dízimo? Olha, a gente usa a referência dos 10% no Antigo Testamento, mas aqui nós estamos vendo doações e ofertas sendo feitas de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a prosperidade dada pelo Senhor. Cada família deveria julgar esta graça de Deus e responder em benevolência, responder em generosidade. Era uma doação sistemática que deveria acontecer todo primeiro dia da semana. Meus irmãos, quanto tempo e quanta energia poderiam ser economizados no trabalho cristão se o povo de Deus aprendesse a ter essa disciplina, não é verdade? A sempre separar os primeiros frutos, a sempre separar aquilo que é consagrado e simbolicamente dado ao Senhor, uma vez que o Senhor mesmo nos tem dado todas as coisas. Paulo tinha um cuidado tremendo com esse dinheiro. Ele designa aqui algumas pessoas que vão receber cartas para conduzir esse dinheiro, pessoas selecionadas pelos próprios coríntios. E eles deveriam fazer uma prestação de contas, eles deveriam ser adequadamente introduzidos. Tudo para mostrar, meus irmãos, que o cuidado com o dinheiro é sério para Deus. É muito sério para o apóstolo e é sério para Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em dias em que a questão do dízimo, a questão das ofertas, a questão do dinheiro, tem sido motivo de escândalo de toda sorte. O dinheiro se torna a raiz de todos os males, a partir do momento que ele se torna um fim em si mesmo, que ele toma o lugar de Deus em nossos corações e se torna um ídolo. E nós perdemos qualquer dimensão do que significa sermos mordomos generosos das coisas de Deus. Passamos a barganhar com Ele, a botar Deus contra a parede. E fazemos barganha mesmo. Tem gente que barganha contra o Senhor. A teologia da prosperidade tem sido responsável por sedimentar uma forma nova de pensar o relacionamento com Deus. E o tempo inteiro nós contamos muito direitinho o que a gente está dando para Deus, para que Ele possa dar de volta. E a nossa generosidade é sempre condicionada. Há uma história que eu ouvi há um tempo atrás, de uma mulher que levou os 2 filhos pequenos para assistir uma sessão do Peter Pan no cinema, num sábado à tarde. Isso foi lá nos Estados Unidos, e o ingresso custava R$ 2,50, ela era e mais 3 filhos, então ela botou 10 notas de $1, $10, e ela pegou 4 ingressos. No domingo, dia seguinte, ela chega na igreja, e na hora dos dízimos e ofertas, ela vai e tira $3, e ela coloca dentro da sacolinha. E a filha, muito atenta, faz aquele sussurro que todo mundo ouve, sabe? Nossa, mãe, a igreja é bem mais barata que o cinema. A mostra, meus irmãos, que nós temos
entendido as coisas de forma muito torta. O povo de Deus responde financeiramente com seus bens no Novo Testamento, não com regras cerimoniais, mas na proporção da graça, do amor do Senhor Jesus Cristo, que nos livrou do pecado eternamente. Se nós pensamos dessa forma, a igreja do Senhor prospera não apenas porque o dinheiro é bom, mas porque os corações estão no lugar certo, porque a igreja está no lugar certo. Nós precisamos ter essa mentalidade, meus irmãos, e entender que finanças, ter uma mentalidade bíblica financeira, é chamado para todo cristão, para que o Senhor seja bem servido, que a igreja seja bem servida e a obra do Senhor prospere. E isso se torna a ponte para o segundo ponto, um planejamento não financeiro, mas também de ordem missionária. Veja que Paulo, a partir do versículo 5, passa a descrever as suas viagens missionárias. Ele fala: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Ele nos dá aqui uma olhadela dentro dos seus planos, o grande apóstolo Paulo e as suas viagens missionárias. Nesse momento, ele desejava passar por Corinto, retornar, uma vez que estava passando pela região da Macedônia. Agora mesmo ele se encontrava em Éfeso, como os versículos 8 e 9 mostram, e permaneceria ali até o Pentecostes, aquela festa judaica celebrada 50 dias depois da Páscoa. E a razão que ele permaneceria lá é por causa das grandes oportunidades evangelísticas que o Senhor estava dando, ainda que fossem acompanhadas, como ele fala no versículo 9, por muitos adversários. Meus irmãos, eu amo ler o coração missional de Paulo. Paulo é aquele tipo missionário que não está medindo esforços e estruturas humanas para fazer o que precisa ser feito. Deus está abrindo portas, corações estão prontos para receber. Sim, tem um monte de gente tentando atrapalhar, mas Deus é maior, e talvez eu fique lá um pouco mais. Sabe, meus irmãos, como é bom quando a igreja é edificada por testemunhos missionários assim, de gente que não está pensando só nas questões materiais desse mundo, mas nas questões espirituais. E Paulo não era um evangelista amedrontado, ele era um homem corajoso, um homem que confiava no poder de Deus, e que agora chama a igreja para participar dessa obra. Ele disse que ele ia passar ali talvez o inverno com eles, na expectativa de que me encaminheis nas minhas viagens. Gente, trabalhar é muito difícil, eu espero que com vocês aí eu possa assistir um Netflix de vez em quando. Paulo queria ter um tempo de hospitalidade com aqueles irmãos, conhecê-los melhor. Essa era uma igreja que tinha muitos conflitos com Paulo. Ele desejava gastar mais tempo nas suas casas, nos seus lares, com os seus filhos, como a segunda epístola aos Coríntios deixa bem claro. Meus irmãos, a igreja precisa ser trazida para dentro da obra missionária, não somente quando ouvimos um relatório aqui e ali, mas quando nós passamos a conviver com aqueles que estão na linha de frente. Como é que uma igreja vira uma igreja missionária? Não é de vez em quando, é quando o seu coração está totalmente tomada pela obra do Senhor. E certamente essa igreja precisava de uma boa dose disso. Muitos desses coríntios se tornaram arrogantes na ausência de Paulo. Estava na hora de reparar esse relacionamento, estava na hora de cuidar dessas ovelhas. E é tão belo que o apóstolo Paulo tem uma atitude diferente da própria igreja. Ele diz que ele tem várias opções, e a clara condição é: se o Senhor permitir, que é o que ele diz no versículo 7, assim eu o farei. Meus irmãos, essa tem sido a luta de muitos pastores e missionários ao longo da história da igreja. Fazer com que a igreja se torne cooperadora da obra missionária. Talvez para nós, muitos desses assuntos são distantes, porque nos parecem simplesmente estranhos e desconfortáveis. Quando alguém chega falando sobre os índios com você, sobre um trabalho que está fazendo lá entre os aborígenes, você pensa: isso não tem muito a ver comigo. Meus irmãos, tem tudo a ver com você. Porque quando o aborígene se converte, ou o indígena se converte, ele se torna seu irmão em Cristo. Você pode não encontrar com ele nesse lado da eternidade, mas você vai encontrar com ele um dia. Tribos cujos nomes você nunca ouviu falar, línguas e povos com os quais você jamais vai ter contato nesse lado da eternidade, se tornarão música para o seu ouvido quando você chegar no céu. Eu lembro
eu tive uma experiência muito interessante no seminário, já contei aqui. Certa feita, nós fizemos uma noite internacional. Era um seminário americano, fizemos uma noite internacional e o objetivo era que os alunos de todas as partes do mundo ali preparassem pratos típicos do seu país. E foi muito gostoso, também foi muito estranho. Os coreanos comem umas coisas que ninguém come, só eles. Nós desconfiávamos que um cachorro que tinha lá no seminário e sumiu de repente tinha virado prato daquela noite. Ninguém sabia. Mas o momento mais glorioso daquela noite foi quando nós pegamos e fomos todos cantar um hino juntos. E era um hino muito conhecido em várias línguas, um hino que diz: Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego como eu te amo. E aí depois você canta: Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego como eu te amo. Conhece essa música? Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego como eu te amo. Só que nós cantamos em 36 línguas diferentes. Cada um teve a oportunidade de cantar na sua própria língua. E meus irmãos, aquilo era música para os nossos ouvidos. Tinha inclusive uma irmã nossa lá, muito querida, que ela era do país de Gales, e tinha morado na Escócia também, mas ela conseguia falar uma língua gálica, totalmente diferente. Não era nem escocês, nem inglês, nem irlandês. Parecia que eu estava assistindo um filme do Senhor dos Anéis. E era belo, meus irmãos. E eu pensei assim: uma igreja que não tem coração e visão missionária perde a oportunidade de ver crentes que não são brasileiros, crentes que não são do nosso país, mas crentes que nos abençoam ao demonstrar um Deus que cuida de tribos, cuida de nações, salva a gente de tudo que é canto. Meus irmãos, o nosso dinheiro, e me permita dizer isso com todas as letras, sem medo, o nosso dinheiro precisa ser investido na obra missionária. Essa é uma vocação da igreja. Nós não podemos nos dar ao luxo de fazer pouco caso disso, porque o Senhor tem salvado muitos. Tantas vezes nós investimos dinheiro em coisas que não são necessariamente ruins, mas talvez sejam um pouco pequenas. Edifício é importante? Sim. Mas tem muita gente que investe só em edifício, só em luxo. Uma vez pediram a um artista que ele pintasse uma imagem de uma igreja decadente. E para o espanto de todos, em vez de colocar na tela uma igreja em ruínas, uma igreja velha e cambaleante, ele colocou um imponente edifício de uma grandeza moderna. E através dos portais abertos do edifício, você podia ver o púlpito ricamente entalhado, um órgão magnífico, lindos vitrais, mas de um lado estava uma placa de oferta elaborada para missões estrangeiras. Tudo coberto por uma teia de aranha, somente naquela área. Meus irmãos, eu não tenho medo de dizer isso, inclusive eu vi isso de perto. Igrejas que não pensam de forma missionária morrem. Morrem. O sul dos Estados Unidos hoje, o cinturão da Bíblia, que foi espaço para uma expansão do evangelho tremenda no século 19 e 20, hoje tem igrejas que estão absolutamente sumindo. No circuito de pregação que eu tinha no seminário, tive a oportunidade de pregar em várias dessas igrejas que já não tem mais pastores, e os seus grupos de membresia envelheceram. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa fomos a uma igreja a 2 horas de onde eu morava, e entramos nessa igreja maior do que essa aqui, lindos vitrais, enorme. 4 pessoas no culto. No domingo seguinte foi pregar numa outra igreja, numa outra região no sul do Mississippi, 7 pessoas, uma igreja igualmente grande. E meus irmãos, nós precisamos ter uma mentalidade missionária. É ela que nos leva à evangelização, é ela que nos leva a acreditar no planejamento de Deus para o mundo, na obra de alcançar vidas por meio de nós mesmos, e assim recuperarmos as nossas próprias igrejas, para a glória de Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto. O planejamento de finanças leva para o de missões, que leva por sua vez para o cuidado dos obreiros. Olha o versículo 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Paulo agora está preocupado com um dos seus principais colaboradores, aquele filho amado, o discípulo de quem ele gostava tanto, Timóteo, um homem que tinha sido tão útil na obra do Senhor nas regiões gregas, mas ele estava receoso que esse Timóteo agora tinha uma viagem para fazer a igreja de Corinto, e essa igreja poderia vir a tratar mal Timóteo, porque essa igreja queria provocar Paulo.
Uma igreja que estava insatisfeita com seu apóstolo poderia descontar no outro, no menorzinho, no menos experiente. E Paulo roga a eles, veja o versículo 11: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz. Pede tratamento adequado. Essa ideia de você encaminhar alguém em paz era uma tradição dos judeus, a ideia do shalom, você desejar a bênção de Deus e não o mal de Deus, não a maldição do Senhor. Eles deveriam acolher Timóteo muito bem nas suas necessidades como viajante, mas não era só Timóteo. Veja que agora ele também fala de Apolo, versículo 12, acerca do irmão Apolo. Muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Esse era outro assunto para os quais os coríntios tinham escrito essa carta. Eles queriam que Apolo voltasse. E por que eles queriam que Apolo voltasse? Não fica muito claro nesse capítulo 11, mas se você junta com o que aconteceu lá no capítulo 1, versículo 12, no capítulo 3, versículo 4, você percebe que eles gostavam mais de Apolo do que de Paulo. Eles queriam Apolo por perto. Apolo era bonzinho, Apolo não batia tanto, Paulo era cruel. Paulo era duro na admoestação. Meus irmãos, mas aparentemente aqui o próprio Apolo sugeriu que não era hora de aceitar esse convite. Também não temos um motivo. Mas é bem possível que esse irmão Apolo reconheça o problema da igreja com Paulo. E que não vai resolver o problema se esquivar de um para pular para a vida de outro pastor. Resolve primeiro. Trata daquilo que precisa ser tratado. Meus irmãos, há tanto ensino glorioso aqui. Em primeiro lugar, a atitude de Paulo. Como um pai que cuida carinhosamente de Timóteo e de Apolo. Um homem que está preocupado com o encaminhamento de outros pastores. E que se responsabiliza perante outras igrejas para que esses homens sejam bem tratados. Isso mostra, meus irmãos, a maturidade real do apóstolo Paulo. Ele não era um teórico da teologia, ele era um cuidador de gente. Gente que cuida de gente. Tem muito pastor hoje em dia aí, que não se daria ao luxo de cuidar dos pastores pequenininhos. Daqueles que estão se virando aí para fazer o seu trabalho. Eu dou graças ao meu bom Deus, irmãos, que Deus colocou na minha vida pastores que cuidaram de mim. Homens mais velhos, mais experientes, que viravam e falavam assim, não faz isso, vai por aqui, aqui é melhor. Gente que foi paciente comigo na hora de errar. Eu tive uma experiência terrível, meus irmãos, terrível, terrível. Eu não vou dar muitos detalhes, porque senão os irmãos vão lembrar. Eu não quero que muitos irmãos lembrem, mas na iminência da minha ordenação em 2014, eu já era licenciado da Igreja Presbiteriana CMA, e poucos dias antes da minha prova de licenciatura, eu fui pregar um sermão para a igreja. E, meus irmãos, aconteceu de eu ter saído de casa e deixei meu esboço do sermão em cima da cama. Percebi isso quando cheguei na igreja. E eu falei assim, vou pregar da forma como eu acho que eu tenho que pregar. Eu lembro o sermão todo e fui pregar. Preguei o sermão, terminei muito convicto, tinha sido um bom sermão, fiquei feliz. Mas quando eu chego em casa, meu colega pastor tinha uma ligação para mim. Precisamos conversar na terça-feira. Falei, ai, ai, ai. E meus irmãos, foi uma dura conversa, que começou com esse tipo de coisa. Você vai ser ordenado daqui a 3 semanas e tem coragem de pregar um sermão daqueles? Meus irmãos, gente que tem coragem de dizer o que precisa ser dito é fundamental no ministério. Para que ninguém pense sobre si mesmo mais do que deve. Para que o queixo não fique erguido e o cara acha que ele pisa em nuvens. Isso não é verdade. Todos nós precisamos de gente que nos encaminhe, seja para nos ajudar com palavras afáveis, seja para nos colocar no caminho certo com palavras duras de correção. Mas quem me fascina aqui não é só Paulo, mas é Apolo também, que permite que Paulo fale em nome dele com essa igreja. Meus irmãos, Apolo poderia ser até um concorrente de Paulo. Tem muita gente que acha que tinha uma concorrência, dada a eloquência dele, dada a retórica, a fama, a reputação desse homem. Mas, meus irmãos, a forma como Paulo fala de Apolo e Apolo fala de Paulo, nos deixa bem claro que não havia competição, não tinha espírito competitivo. E o próprio Apolo não queria ser bajulado pela igreja de Corinto por motivos interesseiros, por preferências individuais. Meus irmãos, é uma tristeza para a igreja
quando pastores competem entre si por interesses absolutamente seculares. Guerra de ministério, divisão de igreja, pastor que não olha mais na cara do outro. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Bênção para o Evangelho, meus irmãos, é quando pastores agem como bons pastores presbiterianos. Não ria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer não que pastores presbiterianos são bons, não são. Eles são pecadores carentes da graça de Deus. Mas o sistema presbiteriano é uma coisa muito interessante, e eu creio que ele é bíblico. Porque o sistema presbiteriano é um sistema conciliar, no qual pastores sobrevivem e avançam o reino, não brigando um contra o outro, mas cooperando uns com os outros. Não é isso que a gente vê na Bíblia o tempo inteiro. Quando você olha para o concílio de Jerusalém em Atos 15, todos aqueles apóstolos ali reunidos, cada um com a sua autoridade, inclusive um novo na parada chamado Paulo e seu companheiro Barnabé, que muitos deles ainda não conheciam muito bem. Mas agora é dado voz a cada um deles, para que falem em nome de Cristo e em nome da palavra. E não é que foi o entrão de última hora, o Paulo, que ajudou muito com essa questão da circuncisão entre os gentios. Meus irmãos, um sistema conciliar leva em consideração a ideia de que a multidão dos conselhos representa a sabedoria, de que você não faz reino de Deus sozinho. Cada pastor em si é limitado, mas quando você coloca vários servos limitados juntos, igualmente dependente da graça de Deus, o resultado pode ser bom. Eu nunca deixo de falar com orgulho do conselho da Igreja Redenção, porque eu só tenho coisa boa para dizer. Nós temos limitações, nós somos pecadores e de vez em quando a gente não se entende. Mas, meus irmãos, como é bom depender uns dos outros. Deus fala por meio do Cláudio a mim, e fala por meio de mim ao Cláudio. Ele faz isso com o Charles, com o Jefferson e com o reverendo Silvio Biso, que está lá na congregação. E é assim, meus irmãos, que eu creio que nós temos conseguido alguma unidade de sentido, unidade de trabalho. Alguém virou para mim hoje pela manhã e falou o seguinte, eu acho que ela conversou comigo depois do culto, e conversou com o Jefferson ou com o Charles antes, e ela fez uma ponte do que aconteceu hoje de manhã com o sermão do reverendo Gustavo, há 2 semanas atrás, e ela falou assim, vocês pensam tão igual? Parece que um fala A e o outro já completa, que nem casamento. Eu falei assim, minha irmã, a gente é casado mesmo. A gente é casado como conselho uns com os outros. E não é à toa que tem reunião nossa que começa às 5 horas da tarde e vai até 2 horas da manhã, porque casamento precisa de DR. Boa DR, para a glória de Deus e para o avanço do reino. Mas esse princípio, meus irmãos, não é só para pastores. Esse princípio é para a igreja. Olha o nosso quarto e penúltimo ponto. No versículo 13, veja que agora há uma convocação a relacionamentos santos e de amor. Versículo 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam praticados com amor. Paulo está identificando que o problema com Apolo é um problema mais grave. A igreja está instigando, provocando uma briga entre esses dois pastores, porque essa igreja é uma igreja que se acostumou com briga, se acostumou com divisão. Esse é o grande pecado sendo tratado no livro de Coríntios. Uma igreja competitiva, orgulhosa, arrogante, divisiva. Paulo lhes dá todos os 16 capítulos de 1 Coríntios para falar, sejam vigilantes. Meus irmãos, como nós precisamos ouvir isso hoje em dia? Não adianta ouvir boa doutrina uma única vez, um sermão interessante 3 anos atrás, seja vigilante, traga à sua atenção esse senso de alerta. No mundo cristão, santidade nossa é mantida sob vigilância. O diabo, esse inimigo voraz ao nosso redor, ele fica ali só tentando achar uma brechinha. Eu não sei se você gosta de assistir luta, boxe, alguma coisa desse tipo, mas você sabe o que acontece com o lutador quando às vezes ele abaixa a guarda por meio segundo, já percebeu? Pode ser o tempo suficiente para um soco bem encaixado, um nocaute que o leva à lona. Meus irmãos, não se engane, aqueles que pensam que estão de pé, olhem para que não caiam. Não é sermão bom que te faz crente, é praticar, aplicar e pregar a palavra boa ao seu coração todo dia. Seja vigilante, seja vigilante. A segunda coisa que ele fala é, permaneçam firmes na fé.
Novamente, fé não é uma coisa abstrata, ele já falou no livro de Coríntios. Fé é esse conteúdo da doutrina que nos leva a crer no Deus verdadeiro. Paulo falou aos Filipenses, e nós lemos hoje: lutem juntos pela fé evangélica, para que no tocante a vós outros, quando eu for ouvir, que eu possa saber que vocês estão unidos num só corpo, num só espírito, numa só mente. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, pelo contrário, coloquem um ao outro em honra superior. Meus irmãos, a fé deve ser conquistada. Catolicidade é um termo que nós utilizamos hoje em dia para descrever a unidade do povo de Deus. Mas catolicidade não é somente dentro da igreja presbiteriana ou dentro da igreja batista. Catolicidade é aquilo que existe na unidade entre todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que têm a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Isso não vem de graça. Isso deve ser trazido com muita seriedade. Meus irmãos, esses coríntios e nós precisamos aprender isso. E para aprender isso tem que ser humilde e assumir postura de gente grande. Ele diz: portai-vos varonilmente. O que é ser varonil? Você não usa essa palavra todo dia, mas você canta em músicas antigas de vez em quando. Ser varonil, ser completo, ser maduro. Igreja de Corinto, deixa de ser criança, deixa de ser bobo, deixa de ficar patinando em coisas infantis, é hora de crescer. Meus irmãos, a igreja que cresce é a igreja que consegue se fortalecer, como ele incentiva também. O que leva, meus irmãos, ao verdadeiro crescimento, todas essas coisas, é o amor, como ele diz no versículo 14. Lembre-se que nós falamos em 1 Coríntios 13. O amor é o vínculo da perfeição, é o caminho sobremodo excelente. O amor é o cumprimento da lei de Deus. Uma igreja madura é uma igreja que cumpre a lei de Deus. E se ela cumpre a lei de Deus, ela ama como Deus ama. Esse é o centro da lei. Todas as coisas convergem para isso. Meus irmãos, essa é a conclamação para os coríntios, essa é a conclamação para a igreja de Filipe, da Galácia e para todas as igrejas que existem na face da terra. A relação entre vigilância, fé, varonilidade, amor. Nós precisamos ser uma igreja madura, uma igreja construída. E Paulo não queria deixar eles sem exemplo. Ele dá um exemplo muito prático de quem já estava fazendo isso desde o capítulo 1. Olha o versículo 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também é todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Ele está falando, igreja de Corinto, não precisa olhar para muito longe. Você não precisa procurar gente em outro país, pregadores de outras nações, não. Aí na igreja de vocês, tem a casa de Estéfanas, e olha como eu gosto desse pessoal de Estéfanas. Eles são os primeiros convertidos da Acaia, e são os mais crentes entre vocês. Sabe por quê? Porque quando eu estava passando por aflição, esses homens, Estéfanas, Acaico, Fortunato, eles vieram e me trouxeram o refrigério que vocês não estavam trazendo. Olha que oportunidade de dar um tapa do lado de cá e elogiar os outros do lado de lá. Meus irmãos, muitas vezes eu e você estamos olhando para longe, procurando exemplos de piedade, de amor, mas Deus tem colocado gente do seu lado, famílias que vão te ensinar o padrão da fé, o padrão da vigilância, o padrão da força. Eu me alegro tremendamente, meus irmãos, quando o Senhor nos dá a graça de termos famílias na igreja que podem exemplificar certas áreas da vida cristã, que podem nos ensinar a ser mais crentes e a cuidar uns dos outros. Eu lembro de uma família da minha antiga igreja, lá nos Estados Unidos, não aqui em Brasília. Era uma família que eu admirava primeiro porque os pais conseguiam vestir os filhos com as mesmas roupas todos os domingos. Nós estávamos falando, meus irmãos, de 12 crianças na igreja. 12 crianças. Cada um deles com a sua camisa social branca, cada um deles com seu suspensório, cada um deles com a sua gravata borboleta. Era esse tipo de coisa lá. Cada um com seu sapatinho lustrado. E eu pensava assim, meus irmãos, isso é um verdadeiro milagre da natureza, porque a minha filha hoje, eu só tenho uma,
E ela parece o Tais. Você sabe quem é o Tais? Você já viu aquele desenho, né, o Tais? Aquele que gira assim, vai destruindo tudo ao redor. A gente está tentando botar sapato nela e ela não deixa. Mas o que mais me admirava não eram as suas roupas. Era que na hora do culto público, aquelas 12 crianças estavam sentadas e prestando atenção na pregação do Evangelho. Eu não sabia qual era o macete, eu não conseguia dizer. Ele está dando dinheiro para as crianças? Ele está prometendo alguma coisa? Mas crianças ali de aproximadamente 12 anos, as mais velhas. Então pensa aí, um filho por ano até as menorzinhas. Era impressionante, meus irmãos. Era impressionante. Todas sentadas. E eu olhava aquilo e eu falava, é isso que eu quero para mim. Não 12 filhos, tá? Mas é isso que eu quero para mim. Eu quero a minha filha assim. E isso me deu a oportunidade de conversar com este rapaz que hoje é missionário na China com os seus 12 filhos. Perguntar para ele, como que você faz isso? Como é que você fez isso? E ele me deu uma resposta que parece simples, mas não é nada simples. Ele falou, fácil, eu ensinei o pacto abraâmico para eles. Falei, que história é essa? Eu ensinei que os meus filhos são filhos da aliança. E que a casa do Senhor é a casa da aliança. E quando eles estão na casa do Senhor, estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Falei, uau, aula de teologia para criancinha. E elas estavam ali comportadas. Meus irmãos, eu e você precisamos de exemplos. Precisamos dos Estéfanas no nosso meio. Precisamos dos Acaicos, dos Fortunatos. Mas você mesmo pode ser esse exemplo para outros. Você mesmo pode se tornar essa casa que acolhe obreiros, missionários itinerantes, pastores. Mas essa casa também que exemplifica o cuidado. Nenhuma casa aqui nessa igreja é perfeita, meus irmãos. Eu sei disso mesmo, nunca tendo ido na sua casa. Mas eu sei que toda casa pode ser redimida e transformada. Nós podemos ser como o rei Davi, que quando pisou na bola se arrependeu e caminhou por um caminho melhor. Nós podemos ser assim. Meus irmãos, porque o nosso último ponto, o nosso plano maior de Deus, é que todos nós sejamos, de fato, comprometidos com Jesus. Os últimos versículos, 19 a 24, são as saudações finais. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Beijinho para todo mundo. Beijinho da parte dos seus irmãos, que não estão na sua igreja local, mas se importam e oram por vocês. Tem gente das igrejas da Ásia. Tem inclusive esse casal maravilhoso, Priscila e Áquila, que tem uma igreja na casa deles. Eles vos saúdam. Todos os cooperadores e irmãos vos saúdam. Meus irmãos, como é bom poder receber carta de gente que a gente não conhece pessoalmente, mas a gente conhece pelo sangue. Gente que se importa, porque pertence ao sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo queria fazer uma coisa nessa igreja, dar um senso de família, de que eles estavam todos comprometidos uns com os outros. A sua própria saudação é de punho, como ele fala no versículo 21. A saudação, escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas dessas cartas eram redigidas, eram escritas por secretários amanauenses, que ajudavam na fabricação dessas cartas, como se ele fosse ditando as palavras e o secretário fosse anotando. Mas é como se Paulo, nesse momento, puxasse, me dá a caneta e me dá o papel. Deixa eu assinar. Eu, Paulo, saúdo vocês. Nós temos um relacionamento de irmãos. Nós estamos irmanados, não porque a gente sempre se olha olho no olho, mas porque o sangue de Jesus é maior. Veja o versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Meus irmãos, provavelmente uma das frases mais esquisitas de toda a Bíblia. Como é que é? Deixa eu ler de novo, ver se eu entendi. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. O que está acontecendo aqui? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, que se vê como família e irmanado desses irmãos, ele nunca negocia o Evangelho. Nunca. O que qualifica a unidade entre as pessoas não são seus afetos, ou as suas preferências, ou a sua compatibilidade. O que nos une uns aos outros, acima de tudo, é o sangue de Jesus, e somente o sangue de Jesus. Paulo tem coragem de dizer uma frase muito séria, e ele faz pela via negativa: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. O que significa isso? Amaldiçoado.
Uma palavra duríssima. Aquele que não ama o Senhor, aquele que rejeita o Senhor, aquele que se rebela contra o Senhor, ele não tem uma outra via interessante. Ou ele é pelo Senhor, ou ele é contra o Senhor. Ou ele está debaixo de bênção, ou ele está debaixo de maldição. Essa é a verdade do mundo. Essas são as duas categorias de pessoas que existem no mundo. Os que são de Cristo e os que não são de Cristo. Mas Paulo não diz isso apenas para ser duro. Ele diz isso com esperança para essa igreja. Ele fala anátema, mas depois ele diz maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não desanimem, irmãos. Sim, haverão aqueles que vão se rebelar no vosso meio, mas existem muitos outros que terão corpos glorificados, porque aquele que ressuscitou tragou a morte pela sua vitória, e ele vem, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a grande esperança da igreja, meus irmãos. O amor de Paulo poderia estar com a igreja, porque ele também estava em Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo poderia ser com eles. Meus irmãos, a carta de Coríntios, essa primeira carta que nós acabamos de encerrar, ela é uma carta que parece falar de muita coisa, mas você precisa perceber que ela é uma carta sobre o amor. Em tudo que Paulo fala, ele fala sobre seu apostolado, sobre sua santidade, fala sobre a unidade do povo de Deus no capítulo 1, ele fala sobre a ação de graças, fala sobre os conhecimentos, os dons espirituais, ele fala sobre a verdadeira sabedoria, em contraste com a sabedoria dos gregos, ele fala da sabedoria de Deus encarnada em Cristo Jesus, o poder da cruz, que envergonha os sábios do tempo presente. Ele fala sobre o que é ser uma pessoa sábia, a diferença entre o crente carnal, ou o homem carnal, e o homem espiritual. Ele fala sobre uma série de assuntos difíceis. Ele fala sobre disciplina na igreja, ele fala sobre moralidade sexual, ele fala sobre irmãos que colocam uns aos outros na justiça. Ele fala sobre casos triviais, ele fala sobre a ressurreição do corpo, sobre casamento, sobre divórcio, sobre circunstâncias imutáveis, sobre viúvas, sobre solteiros. Ele fala sobre comidas consagradas a ídolos. Ele fala sobre o culto corporativo, ele fala sobre o véu na cabeça, sobre o esnobismo na ceia do Senhor. Ele fala sobre todos aqueles dons espirituais, sobre o que significa ser corpo de Cristo, o que é o dom de línguas, o que é o dom de profecias. Ele fala sobre escolhermos com zelo os melhores dons. Ele fala sobre a verdade da ressurreição de Cristo como centro do Evangelho. Ele fala sobre dízimos e ofertas, ele fala sobre viagens missionárias, ele fala sobre Timóteo, ele fala sobre Apolo, ele fala sobre Estéfanas. E em tudo isso ele está falando sobre uma única coisa, sobre o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, toda a carta de Coríntios e toda a palavra de Deus é sobre isso. É sobre o amor de Deus. Primeiro o amor dele por nós. E como nós respondemos em amor a ele, amando uns aos outros, como ele nos amou. Não é fácil ouvir exortação, não é fácil ouvir admoestação. E tem muita gente que reclamava com Paulo e reclama comigo toda semana. Pastor, é muito duro. Pastor, é muito complicado. Pastor, esse caminho é muito estreito. Pastor, essa disciplina é muito dolorida. É sim, meus irmãos, é sim. Mas quem ama, disciplina. Quem ama, não põe sazon no seu arroz. Quem ama, disciplina. Quem ama, arruma. Quem ama, apruma. Quem ama, usa a vara de vez em quando. Meus irmãos, seria tolice da nossa parte pensar que a nossa salvação, sermos conformados a Cristo Jesus, seria uma vida numa avenida larga, como se fosse um grande carnaval. Não, o caminho é estreito. O caminho significa arrancar um olho, arrancar uma mão, disciplinar o seu próprio corpo, esmurrá-lo se necessário, ao zero, para que você diminua e Cristo cresça. É muito melhor perder os seus membros pecaminosos nesse momento e ganhar os membros de Cristo no seu corpo. Essa é a mensagem de Deus. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Maravilhoso. Deus planejou uma carta, ele usou o apóstolo Paulo para escrevê-la.
Mas a carta é maior, a carta é a Bíblia toda. E essa Bíblia, essa carta escreve uma outra carta. Você. Como o apóstolo Paulo disse, spoiler da próxima série, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 3 e 4, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Você é a carta do planejamento de Deus. Você é a carta. E o mundo inteiro está olhando para a sua vida agora e tentando descobrir quem é esse Deus por meio da sua vida. Esse é o chamado da Epístola aos Coríntios, esse é o chamado da palavra de Deus. Não dá para correr, você já é essa carta. Você é ela agora mesmo. A questão é, você vai ficar fechadinha ou aberta para que outros conheçam a Cristo? Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja séria, uma igreja que leva a sério a santidade e a diligência em tudo o que fazemos, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos pelas cartas vivas que o Senhor decidiu escrever. A primeira e maior delas, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, palavra encarnada, o Logos, o Verbo. Nós te louvamos porque Ele conta a verdadeira história do Deus que salva, do Deus que redime pecadores. E obrigado, Senhor, porque a partir dele, Ele também começa a reescrever a nossa história, nos fazendo cartas vivas no altar da adoração. Senhor, ajuda-nos a sermos cartas fiéis, cartas que contam uma magnânima história, com tropeços cada vez menores, com santificação cada vez maior. Queremos ser esta carta, Senhor. Ajuda-nos. Ainda que o Senhor precise nos corrigir em todas essas áreas nos quais os próprios irmãos da igreja de Corinto foram corrigidos, faz isso em nós, Senhor. Porque é melhor a disciplina do pai que ama do que aquele que não se importa e diz que ama. Senhor, não queremos um amor falso, queremos conhecer o amor de Deus sobre todas as coisas e reproduzir este amor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.